Olá, gente boa! Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos continuar os nossos estudos da Palavra de Deus. Vamos lá, o que é que tem na Bíblia? Vamos estudar hoje. Quarto livro de Moisés, chamado Números. Como o próprio nome fala, né, o nome do livro, Números, é porque é um livro que contém muitas contagens, contém muitas informações matemáticas de números, né? Tanto que no primeiro capítulo do livro de Números, é uma ordem que Deus passa para Moisés para fazer um recenseamento, fazer um censo do povo, contar todas as pessoas que estavam por tribo, né, separadas por tribo, e fazer aquela contagem geral, que era de homens que estavam disponíveis para a guerra. Nessa contagem, era somente os homens de 20 anos para cima, desde que não fossem idosos, e não eram contadas mulheres nem crianças, porque não estavam aptas para guerrear. A partir do capítulo 5, Deus manda para o povo algumas orientações, tal qual foi falado, né, a gente estudou na aula passada sobre o livro de Levítico, né? Então, conta algumas orientações gerais de comportamentos, de como eles deveriam se portar diante de determinada situação. Depois, no capítulo 7, Deus passa essas orientações sobre os utensílios do tabernáculo, onde todos eram santificados e consagrados a Deus, conforme a gente viu lá no livro do Êxodo, quando Deus mandou fazer os utensílios, e no Números capítulo 7, Deus fala mais uma vez sobre essa questão dos utensílios. A partir do capítulo 11, tem uma série de castigos de Deus por causa da rebeldia do povo. O primeiro castigo foi através do fogo, que consumiu muitas pessoas que estavam reclamando. No capítulo 12, a lepra, que foi somente Miriam que reclamou e estava murmurando contra Moisés, que era o irmão dela e também o líder, né, daquela nação. E depois o castigo que Deus determinou para todo mundo que estava murmurando e reclamando, que está lá em Números 14, 22 e 23. No capítulo 13 de Números, Deus manda Moisés enviar 12 espias para verificar a terra de Canaã. E lá eles vão fazer lá uma observação da terra, ver como é que funciona, como é que são as coisas, como é que é o povo que habita lá, se eram pessoas fortes, se eram pessoas fracas, se tinham exércitos armados, se eram cidades fortificadas, todas as orientações e informações necessárias para quando eles forem entrar na terra, quando eles forem conquistar a terra através das guerras, eles deveriam saber essas informações. No capítulo 16, volta ali aquela questão, né, da mesma coisa que aconteceu a rebeldia, né? Foi a rebelião de Coré que levantou também contra Moisés. A partir do capítulo 18, Deus manda mais uma vez algumas orientações sobre o sacrifício, conforme estava lá em Levítico, no capítulo 1 até o capítulo 5, repete-se essa orientação sobre o sacrifício, como deveria ser feito. Em Números capítulo 20, narra a morte de Miriam, né, primeiro, e depois a morte de Arão, que era o sacerdote, o sumo sacerdote. E a partir do capítulo 21 começam as guerras, porque enquanto o livro de Levítico é um livro que eles estão parados, recebendo as orientações de Deus, o livro de Números é um livro onde o povo está em movimento. Então eles estão peregrinando, eles estão andando conforme a nuvem de Deus ia direcionando, como a gente viu lá no final do livro de Êxodo. A nuvem de Deus ia andando e eles foram enfrentando aqueles povos. A primeira guerra foi a guerra contra Arad, a segunda contra Sion, a terceira contra Og, e a maior guerra, que dá o maior intervalo de capítulos, é contra Balaque, porque Balaque foi um rei muito estrategista e ele conseguiu ali um tempo a mais para conseguir tentar não perder, né, a batalha. Mas ao final a gente vai ver que infelizmente, que felizmente, né, a sua estratégia não deu certo e ele realmente morreu. E por que que o povo deveria morrer, né? Por que que as pessoas deveriam sofrer nas mãos dos israelitas? Porque eram povos pagãos que praticavam coisas abomináveis, sacrifícios de crianças, sacrifícios a outros deuses, matavam animais, esquartejavam famílias, tudo em troca de uma bênção que eles acreditavam vir dos deuses cananeus. A partir do capítulo 26, tem uma nova contagem do povo, porque foi enviada uma praga. Nós vamos falar um pouco mais para frente lá, através da estratégia do próprio Balaque. E em Números 28, orientações de como deveriam ser os cultos.
Nesse mapa, tá a partir do número 1, o número 1 ali, ó, em cima de Ramsés, né, terra de Gósen, narra toda a peregrinação do povo de Israel. Eles saíram de Ramsés, passaram por Pitom, Sucote, Piairote, aí eles atravessaram o Mar Vermelho, nesse pedaço ali, depois foram para Mara, depois Elim, o deserto de Sim, Refidim, lá no 9, lá, o Monte Sinai, entre 8 e 9, o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas. Depois eles foram andando, passando ali pela área de Cades Barneia, deserto de Zim, tiveram de descer, estava pertinho lá da terra de Canaã, de Berseba, tá vendo? Mas Deus orientou eles descerem, passar por Ezion-Geber, depois a terra de Edom, Zered, até chegar lá no 17, que é o Rio Jordão, quando eles então começaram a entrar na terra de Canaã. Nesse mapa nós temos aí de uma maneira menor, né? Mais enxuta, lá sai de Ramsés, Pitom, Sucote, foram para a região do deserto do Sinai, depois o deserto de Zin, Cades Barneia, dão a volta passando por Edom, depois Moabe até chegar lá em Jericó, lembrando que o Rio Jordão ele deságua ali no Mar Morto, por isso que aquela região tá o finalzinho da setinha ali perto de Jericó, aquela rachadura ali, né, aquela linha é a linha do Rio Jordão que deságua no Mar Morto. Olha aí, ó, resultados da contagem. A primeira contagem, que está em Números capítulo 1, é essa quantidade aí, o total de 603.550. A segunda contagem, que foi lá em Números 26, está essa quantidade aí de 601.730. Depois vocês podem observar que algumas tribos aumentaram o número de pessoas e outras diminuíram por causa da rebeldia. Lembra que eles foram castigados pelo fogo, alguns da rebelião de Coré morreram lá também, durante as guerras, alguns também morreram, mas também nasceu muita gente. Então, algumas tribos, a gente pode observar que cresceu bastante o número. Exemplo, a tribo de Manassés, praticamente mais de 20 mil pessoas aumentaram. Ao contrário da tribo de Simeão, que caiu quase 30 mil. Então, de acordo com o comportamento de cada um, é que foi definindo, né, a quantidade de pessoas, mas no total ali o número ficou um pouco parecido. Curiosidades no livro de Números, o total do povo está lá em Números 1,46, que é aqueles mais de 600 mil pessoas. A tribo de Levi não é contada, Números 1,49, Deus ordena que a tribo de Levi não vai ser contada porque eles não iriam guerrear. Os levitas não iam para a guerra, por isso que não eram contados, eles estavam ali para o serviço da casa do Senhor. O total dos soldados, que é o mesmo número da quantidade de pessoas, repete ali o Números 1,46 com o Números 2,32, o número é o mesmo. Aí tem a bênção sacerdotal, que a gente até já ouviu muitas vezes, e até canções, né? Que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. A bênção sacerdotal. No Números 11, quando narra lá que os murmuradores, né, os reclamões, os rebeldes, estavam se queixando, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o fogo do Senhor ardeu e consumiu o que estava na última parte do arraial. E o fogo não parou, enquanto Moisés não falou nada. Então o povo clamou e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Enquanto Moisés não tinha orado, o fogo continuou matando e consumindo aquelas pessoas murmuradoras. Números 12, quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, o próprio Deus fala que Moisés era o maior profeta, que Deus não falava, e Deus falando que não falava com ele em visão, mas falava face a face, né? Ele fala boca a boca com ele, lá no versículo 8, boca a boca fala com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, tanto que lá em Êxodo, a partir do capítulo 32 e 33, tem aquela parte onde Moisés fala: Senhor, eu quero ver sua face, e aí Deus passa lá sobre a fenda da rocha, né? E Deus falou com Moisés: não pode ver o meu rosto, quem vê o meu rosto morre, né? Que a glória de Deus é tamanha que o ser humano não é capaz de suportar. Somente Josué e Caleb que vão entrar na terra prometida, porque daqueles espias que foram, 10 voltaram com medo, e somente Josué e Caleb é que falaram: essa terra vai ser boa e nós vamos vencer. Tanto que lá em Números 14, no versículo 30, diz: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E aí, lá no versículo 33, fala: os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades,
até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Ou seja, ia morrer todo mundo, somente Josué e Caleb. Aí você pensa, mas nem Moisés? Nem Moisés, olha lá, ó. Castigo de Moisés, Números 20, no versículo 8 e 11 e 12, quando o povo começa a clamar por água, e aí Deus fala com Moisés, lá no versículo 8, toma a tua vara e ajunta a congregação, tu e teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará água, assim lhes tirarás água da rocha, e lhe darás a beber a congregação e aos seus animais. Mas no versículo 11 é lá, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação. Então o Senhor deu o castigo ali, ó, porque não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes tenho mandado, no que lhes tenho dado. Ou seja, Moisés não santificou a Deus, não glorificou o nome do Senhor, e por isso se recebeu o castigo de morrer antes de entrar na terra prometida. Seguindo lá, ó, desvio da rota de Edom. Não sei se vocês quiserem depois voltar lá no início do vídeo, naquela parte do mapa, vocês vão ver que tem aquela curvinha lá, né? Lá em Números capítulo 20, no versículo 21, nos fala que na terra de Edom eles pediram autorização para passar, mas está escrito lá, ó, assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, por isso Israel se desviou dele. Mas por que Israel então não enfrentou Edom e não matou? Não enfrentou eles em guerra, e porque a terra de Edom é a terra de Esaú. Eram primos, eram parentes. Lembra lá de Esaú, que é o irmão de Jacó, que se tornou Israel, que é aquela tribo de Israel, né, que estava passando pelo deserto, o povo de Israel. Como eles eram parentes da terra de Edom, por mais que Edom também fazia práticas abomináveis aos olhos do Senhor, depois, mais para frente, vocês vão ver que Edom também será exterminado. Mas naquela época não deveria haver a guerra entre parentes. Então eles desviaram da rota. Números capítulo 21, a serpente no deserto. Mais uma vez o povo se rebela, né? E aí vamos lá, Números 21, versículos 6, 8 e 9. No versículo 5 fala, o povo falou contra Deus, contra Moisés. Por que nos fizesse subir no Egito para que morrêssemos nesse deserto, que aqui não tem pão, não tem água? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente de Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor. Ore para que o Senhor retire de nós essas serpentes. Então o Senhor disse para Moisés, faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que todo que tendo visto essa serpente tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e colocou sobre uma haste. Toda pessoa que era picado olhava para a serpente e era curado. Então foi uma forma que Deus definiu para que as pessoas fossem livres daquelas serpentes ardentes, né? Mais um castigo aí que as pessoas murmuraram contra Deus. Em Números capítulo 22, conta a história de Balaque e Balaão, porque o Balaque viu que era o rei, né, daquela terra, de Moabe, né, e dos midianitas, né? Então ele ficou com medo porque Israel destruiu, né, todas as nações que se levantaram para guerrear contra Israel. Então ele viu que era Deus que estava com eles. E ele mandou pagar lá a Balaão, que era um profeta, para profetizar contra Israel. Na primeira vez Deus não permite, e aí Balaque manda ainda mais presente, mais dinheiro. Aí o Balaão vai à ordem de Deus mesmo, mas ele fala lá que não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Números capítulo 23, declaração aí da primeira profecia, da segunda profecia de Balaão, né? Que falando, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Falaria ou não confirmaria? Aí a gente vê a promessa da bênção de Deus lá na sequência do versículo. Eis que recebi o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Porque contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Que é o Números 23, versículo 23. Então, se Deus abençoa, está abençoado, não tem jeito. E aí o Balaque, vendo que não tinha como destruir Israel através de uma maldição, através do profeta Balaão, então o que ele fez? Ele fez com que
as mulheres da sua nação fossem lá e tivessem relações com os soldados israelitas, e eles aceitaram. Olha lá no Números 25. Israel deteve-se em Sintim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E lá no versículo 9 fala: E eis que morreram daquela praga 24.000 pessoas, porque eles começaram a prostituir e adorar outros deuses, e Deus enviou uma praga que consumiu aquelas pessoas. Enquanto eles não matassem, o próprio povo de Israel não matasse as pessoas que estavam prostituindo, a maldição não iria embora. Tanto que no versículo 11 diz que o Finéias, que é o filho de Eleazar, filho de Arão, né, que depois foi sacerdote também, que já era sacerdote, porque era da tribo de Levi, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso no meio deles. E ele entrou lá e matou, atravessou a ambos, os que estavam, as mulheres prostitutas e aos homens que estavam prostituindo com ela. Lá no versículo 8 que diz: E foi o homem israelita à tenda e os atravessou as ambos, e ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Herança feminina. Lá no Números capítulo 27 vai contar, né, as histórias das filhas de Zelofeade. E elas foram lá para conversar, porque o pai dela morreu e não foi por praga, e elas queriam ter direito à herança. Naquela época, se as mulheres não eram nem contadas, também não deveriam receber a herança. Mas lá no versículo 7, o Senhor diz a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e herança de seu pai farás passar a elas. Então Deus mudou o decreto para que elas pudessem também alcançar a herança da terra de Canaã. E finalizando lá no Números 32, a tribo de Ruben e de Gade, eles viviam, né, de criação de gado. E eles viram que aquela terra lá de Gileade e a terra de Jazé era boa, e eles já quiseram ficar lá e foram conversar com Moisés para ficarem lá mesmo naquela terra para cuidar do seu gado. Então Moisés falou: Vocês podem até ficar, mas desde que vocês vão com a gente lá em Canaã e batalha todas as guerras, depois vocês voltam para cá. E assim eles fizeram, eles prometeram e cumpriram. Eles ficaram lá, as mulheres e as crianças, mas os soldados foram junto com as outras tribos para destruir lá a cidade de Jericó, de Ai, e tomar conta lá da terra de Canaã, depois que venceram todas as batalhas. Lá no final do livro de Josué, lá no capítulo 21, vocês vão ver lá que eles voltaram para a terra que era de possessão deles. Beleza, gente boa? Termina aqui a nossa aula do livro de Números. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E leia a Bíblia. Se você não conseguir ler a Bíblia inteira em um ano, leia a Bíblia uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.